A economia brasileira está presa na chamada armadilha da renda média. E para integrar o grupo de nações mais ricas, vai precisar percorrer um longo caminho. Mas por que o Brasil não consegue dar o salto para uma economia de renda alta? Há soluções para mudar esse cenário? Neste vídeo, o Estadão te explica com a ajuda de especialistas. Primeiro, é necessário entender alguns pontos importantes. Estar preso na armadilha da renda média significa que o país já não é mais considerado pobre, mas também não consegue dar o próximo passo para se tornar uma economia desenvolvida. Com uma renda per capita de 9.280 dólares em 2023, o Brasil é classificado como uma nação de renda média alta desde 2006. O país conseguiu fazer uma transição de renda baixa para média entre as décadas de 50 e 80, mas depois estagnou. Naquele período, a economia brasileira enfrentou transformações estruturais, como a urbanização e a migração da mão de obra da agricultura para outros setores. O Brasil vem envelhecendo e o Brasil perdeu o bônus demográfico. Aquele boom de crescimento que nós tivemos da indústria, da economia, lá na década de 60, 70, 50, 60, 70, 80, ele não vai acontecer mais. Nós não vamos ter aquela mesma massa de entrada de mão de obra que gerou o impulso e o grande crescimento da economia brasileira. A nossa saída é única através do ganho de produtividade. E esses ganhos de produtividade, eles só podem acontecer através de reformas. Na história brasileira, são comuns períodos de bons resultados seguidos de anos de baixo crescimento e recessões. É o chamado voo de galinha. Se pegar os últimos 40 anos até a pandemia, então de 1980 a 2019, o Brasil, em 26 anos, desses 40 anos, cresceu perto de 3% do PIB por habitante. Tem nada surpreendente aí. O diabo é que a gente tem muitas crises. Tivemos 26 anos de crescimento bom, tivemos 14 anos de crises graves, né? E a crise grave é que leva a essa perda de renda por habitante no Brasil em comparação com outros países. A transição de nações com padrão de renda médio para alto tem sido um grande desafio para vários governos do mundo. Desde a década de 90, apenas 34 economias conseguiram superar essa barreira, segundo o estudo do Banco Mundial. As economias bem-sucedidas nessa transição tiveram diferentes estratégias para chegar ao posto de ricas. 13 das 34 nações se beneficiaram por passarem a fazer parte da União Europeia. Um exemplo é a Polônia. Chile, Omã e Arábia Saudita fizeram a transição porque souberam aproveitar a riqueza de recursos naturais e os preços altos das commodities no mercado internacional, combinados com uma agenda de reformas. Por aqui, a estagnação brasileira é sempre comparada ao avanço da Coreia do Sul. Nos anos 80, o PIB per capita de brasileiros e sul-coreanos era parecido, mas os dois países seguiram direções opostas ao longo das décadas seguintes. Desde 2001, a Coreia do Sul é considerada uma economia rica pelo Banco Mundial. Em 2023, o PIB per capita era de 35.490 dólares. Agora vamos falar de um dos principais problemas econômicos do Brasil: as contas públicas. O Brasil está muito endividado para uma nação emergente, e isso aumenta a percepção de risco lá fora. Com tanta incerteza sobre o futuro das contas públicas, a comunidade internacional fica mais cautelosa e isso acaba afastando investimentos. Diante desse cenário, os investidores passam a cobrar juros mais altos para aplicar dinheiro aqui. E quando os juros sobem, tudo encarece. Investir no país fica mais difícil para as empresas e o consumo das famílias também pesa no bolso. A Instituição Fiscal Independente, órgão ligado ao Senado, estima que a dívida do Brasil vai passar de 100% do PIB até 2030. Para colocar as contas públicas em ordem, o ajuste fiscal brasileiro vai ter que rever privilégios e benefícios. Mas o orçamento é bem rígido, com pouca margem para cortes de gastos. Outro problema é que o executivo vem perdendo força sobre o controle do orçamento, principalmente com o aumento das emendas parlamentares. O próximo governo, eu acho que ele vai receber as contas públicas num cenário
relativamente deteriorado, mas não péssimo, assim, não a ponto de a gente não conseguir fechar um orçamento, mas se o objetivo dele for, em algum momento, no médio e longo prazo, estabilizar a situação fiscal para que isso deixe de ser um problema e aí a gente possa voltar a discutir outros fatores importantes da vida política brasileira, ele vai precisar se deparar com uma série de questões que são muito mais politicamente controvertidas, potencialmente impopulares. Vale ressaltar o marco da economia, a aprovação da reforma tributária, que pode melhorar o ambiente de negócios. Nos últimos anos, o Brasil também fez reformas importantes, como a trabalhista e a da Previdência, além de marcos como o do saneamento, que atraiu investimentos bilionários. Essas mudanças ajudam na modernização da economia, mas ainda há muito a ser feito, como avançar na reforma administrativa. Outra grande questão é a educação, que está diretamente ligada à produtividade e, consequentemente, a melhores empregos e melhores resultados econômicos. Os governos brasileiros têm falhado em melhorar a qualidade da educação. O último resultado do PISA em 2022, que compara o desempenho de 81 países, mostrou que o Brasil ficou em 52º lugar em leitura, 65º em matemática e 61º em ciências. O Brasil enfrenta um paradoxo na educação. Conseguiu colocar as crianças nas escolas, mas elas aprendem pouco e mal. Em um mundo cada vez mais competitivo, os jovens brasileiros estão ficando para trás, o que também coloca a economia do país distante de nações mais ricas. A qualidade do ensino é uma das principais razões para o crescimento das nações. A Coreia do Sul, por exemplo, na década de 50, dedicou quase 80% do orçamento da educação ao ensino primário, conseguindo que os alunos matriculados nessa faixa escolar passassem de 40% para 90% em 10 anos. Depois, o país mudou o foco para a educação secundária e só mais tarde investiu no ensino superior, focando em habilidades específicas para as suas necessidades econômicas. É importante lembrar que o aumento dos anos de escolaridade no Brasil trouxe avanços. Em 1992, 67% dos trabalhadores não tinham instrução ou possuía apenas o ensino fundamental incompleto, e só 5,8% terminaram o ensino superior. Já em 2024, esses números melhoraram. 19,2% dos trabalhadores não tinham instrução ou possuía apenas o ensino fundamental incompleto, e 21,9% terminaram a faculdade. A grande questão é que mais tempo na escola não se traduziu em um aprendizado de qualidade quando comparado com outros países. O governo brasileiro também demorou para universalizar o ensino. O país conseguiu colocar todas as crianças na escola só no final do século passado, muito depois de outras nações. Nos anos 30, a Argentina já tinha 62% das crianças na escola primária e o Chile, 73%. No Brasil, eram apenas 21,5% naquela década. O Brasil tem um problema que vem da sua história. O Brasil demorou muito para universalizar o acesso ao ensino fundamental. Então, as gerações anteriores estudaram muito pouco. Esse é um problema que o Brasil vai carregar ainda por algum tempo. Além disso, mudança de patamar educacional precisa de medidas, como melhorar a infraestrutura das escolas, aumentar o ensino em tempo integral e rever a formação de professores para requalificá-los. Precisamos olhar também para a transição energética, que pode ser um trunfo para o Brasil tentar sair da tal armadilha da renda média. Privilegiado por ter 48,5% de matriz energética ligada a fontes renováveis, o Brasil é um dos países que pode oferecer soluções de energia limpa para o mundo, já que a média global de fontes de energia renovável é de 15%. A transição energética seria a chave para alavancar a indústria, um setor que foi capaz de elevar o PIB de outros países e de sustentar episódios de crescimento por mais tempo, como ocorreu na China e na Coreia do Sul. Mas a indústria vem perdendo importância na economia brasileira. Em 1985, quando atingiu o pico, a participação no PIB chegou a 48%. Hoje está em 25%. Outros setores também têm potencial para crescer com a busca por redução das emissões, como o agronegócio. A demanda global por combustíveis limpos, como os produzidos a partir de biomassa, vem crescendo. E o Brasil pode aproveitar essa oportunidade,
já que tem expertise na área depois de décadas produzindo etanol. Além disso, o país tem áreas que já foram desmatadas e poderiam ser usadas para expandir a produção de biocombustíveis. E aproveitar o processo de transição energética para nos tornarmos competitivos em determinados segmentos industriais é uma oportunidade incrível para a gente se reinserir também em cadeias globais. Na nossa visão, isso poderia permitir o Brasil ter crescimentos de PIB acima do que a gente vem observando nos últimos anos. O Brasil passou 25 anos crescendo, em média, 2% ao ano do PIB. A gente acredita que o processo de transição energética ele pode trazer oportunidades para o Brasil, além de exportar energia, na forma de biocombustível, por exemplo, exportar produtos de baixo carbono, com competitividade, usando energia competitiva e de baixa emissão. Esse foi mais um Estadão Explica especial de 150 anos. Você pode ler mais detalhes sobre esse tema na série completa Economia em Transformação, disponível no nosso site. Se gosta de conteúdos explicativos como este, curte, comente, compartilhe com os amigos e se inscreva no nosso canal. Você também pode ter acesso a conteúdos exclusivos assinando o jornal em ofertas.estadão.com.br. Até a próxima!